O fone estava estragado. Pessoal, minha internet caiu. O Marquinhos voltou. O fone dela tá bugado. Calma, eu vou voltar. Quem tá bugado sou eu, tá, gente? Então vamos lá. Quem tá bugado aqui sou eu, tá? Então, É que a Erika não tá conseguindo entrar. não. O problema foi eu mesmo. Eu que estava entrando mesmo e caiu. Mas olha só. Então, como eu falei, a nossa aula está sendo gravada. A gente vai estar conversando sobre isso. E, basicamente, qual é a minha ideia? É a gente discutir um pouquinho sobre as atividades. Vocês vão ver que, ao longo dessa conversa nossa, a gente vai estar aí, já vai ter material para vocês disponível na plataforma, para vocês poderem estar usando, utilizando para trabalhar. Já vai estar pronto. E eu já criei esse material justamente para a gente poder dar tempo e a gente ter conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela, vocês não vão me ver mais, provavelmente vocês vão ver a minha fala para a gente poder começar e otimizar o nosso processo aqui da nossa conversa, tá? Acredito eu que todo mundo já esteja vendo a tela aí, caso minha velocidade de internet esteja ajudando, tá? O que a gente vai estar falando um pouquinho, gente? Eu vou estar falando um pouquinho sobre introdução a risco, que a gente vai estar falando sobre figura de risco e retorno, para depois a gente poder estar aprofundando o raciocínio na próxima aula, falando especificamente sobre como calcular risco e retorno em função de determinadas análises de mercado e ativos, tá? Então, isso é um elemento integrante da disciplina. Já estava previsto na ementa, tá? Eu vou pedir para todo mundo cortar o microfone, tá? O microfone eu vou abrir aqui, eu vou desativar o microfone de todo mundo, porque vai ficar mais fácil. A gente consegue todo mundo tudo aqui. Deixa eu só desativar aqui alguns. Eu tenho só que achar o aplicativo aqui depois que eu tenho uma janela que abre e ela pega todo mundo. Mas agora eu não vou conseguir. Bom, vou pedir para que vocês tenham a opção de deixar o mute aí do telefone, que eu estou com a tela compartilhada. Assim, achei aqui a ferramenta. E aí a gente consegue, eu vou cortar. Se alguém tiver algum problema, só vocês sinalizarem, levanta a mãozinha aí, que vai aparecer para vocês. Todo mundo está com o microfone cortado, salvo eu que estou falando, né? Então, vamos lá. O que acontece, gente? Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão de finanças na empresa, isso é um problema que a gente tem no nosso cotidiano, a gente tem que entender que toda decisão envolve um risco. Logicamente, com a evolução das grandes corporações no mundo, a necessidade de atividades financeiras, ela foi ampliando-se ao longo do tempo. E, logicamente, com isso, o próprio mercado teve que se adequar. Então, hoje a gente vê aí dentro dessa divisão de mercado no segmento de finanças, que é um mercado promissor, tá? A gente tem aí campos de trabalho bem amplos aí para quem está disposto a encarar a atividade financeira, tá? Ele tem um perfil de exigência para o mercado de trabalho, para esse público, muito grande. Então, eu acho que é legal a gente entender um pouquinho essa estrutura para vocês se comportarem dentro da organização, tá? Então, basicamente, a gente tem que dividir aí em 3 elementos. A área de finanças se divide em 3 grandes grupos, tá? Que é o mercado financeiro, que é esse que a gente ouve aí agora, especialmente com essa história toda essa situação toda que a gente está atravessando aí por conta do Covid e tudo mais, que a gente está vendo as dificuldades que o mercado financeiro está atravessando. Vocês veem constantes quedas das bolsas de valores, o valor das empresas estão caindo, algumas empresas estão ganhando mais dinheiro, as outras estão perdendo muito dinheiro. Isso tudo por uma questão relativamente simples. Existe uma ausência de consumo, por um lado, e uma ampliação de serviços, por outro. Só para vocês entenderem um pouquinho esse contexto, vocês devem ter ouvido há um tempo atrás no noticiário que a Petrobras teve uma queda, pela primeira vez o barril de petróleo chegou a valores negativos. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram essa fala aí? Né? E isso aconteceu, logicamente, por um movimento de mercado, por um medo do mercado de ter produção aí, um excesso de produção que não fosse dar escoamento. E, logicamente, houve compras e mais compras de barris de petróleo. Porém, o que ocorreu ao longo do tempo foi que essa demanda foi diminuindo. A compra, a procura pelo petróleo propriamente dito, ela diminuiu
gradativamente, drasticamente nesse período. Por um motivo também bem simples, né? A gente não tem tido tantos carros circulando como a gente vê no mundo, né? Então, o reflexo positivo disso são vários fatores aí, especialmente para o meio ambiente, que são reduções de gases na atmosfera e por aí vai. Teve gente que até brincou com essa brincadeira de emissão e redução de gases na atmosfera, que agora a pessoa estava conseguindo até enxergar o desenho da linha do Equador no céu. Trópico de Capricórnio, estava começando a ver esses sinais que a gente vê, essas linhas divisórias imaginárias no globo, estava começando a ver esse desenho de tão limpo que o céu estava ficando pela ausência de poluição. Logicamente, isso se refletiu também em outros aspectos. Tá? Há muito tempo não se via tartaruga na Baía de Guanabara, agora tem. Né? Então, assim, algumas coisas aconteceram aí que, quando o homem para de atrapalhar o mundo, a natureza ela começa a retomar o seu lugar. Existe um processo nisso aí muito interessante. Ela é muito sábia, nós é que não somos. Né? Por outro lado, apesar da queda brusca no valor do barril de petróleo, a Amazon ganhou uma pequena fortuna no seu patrimônio. Ele enriqueceu a empresa muito grande. Ela teve aí um crescimento, salvo me engano, eu acho que o Bezos, que é o dono da Amazon, ele ficou, acho que, rico nesse período de pandemia, acho que 24 bilhões de dólares mais rico. Né? Isso é uma coisa curiosa, né? O patrimônio do cara se elevou bastante. Mas por quê? Aumento de compra online. Né? A gente teve uma grande evolução ao longo desse processo e automaticamente isso aí impactou nesse movimento aí que ocorreu. Tá? Então, isso aí que eu estou falando, simplesmente são os movimentos do mercado financeiro. Então, isso aí se pauta em quê? Em negociação de títulos e valores imobiliários, as ações das empresas. Então, é isso que se resume o mercado financeiro. Lógico, existem outros instrumentos, outros produtos dentro desse mercado que são negociados. Mas o mais conhecido por todos e o mais comum que vocês vão ouvir são a figura das ações, que são as menores frações de capital social da empresa, que tem a característica de ser uma sociedade anônima. Tá? Quando você não tem essa figura de uma SA, por exemplo, a gente tem a figura da sociedade limitada. É mais ou menos a mesma coisa, só que muda, logicamente, a estrutura regimental da organização. Tá? Existe uma regulamentação para que empresas de sociedade anônima elas existam. E, logicamente, ela também tem algumas vantagens. Tá? Ela pode criar alguns instrumentos para poder tratar da captação de recursos para ela, enfim. Não só a empresa não financeira, né, que são SAs, como as empresas financeiras, que são bancos, instituições financeiras de ordem diversa. Então, esse mercado está aí, ele acontece todo dia, mesmo com os reveses causados pela função da pandemia, estão aí acontecendo. Tá? O outro lado são as finanças corporativas. E aí é um outro ponto dentro do mercado. Tá? Logicamente, qual é a grande função das finanças corporativas que a gente tem? O poder de tomada de decisão dentro da estrutura do negócio. Isso aí é a coisa mais natural. Você tem um departamento financeiro que você tem uma série de situações. O que vocês veem mais comum, mais representativo da função de finanças corporativas é uma coisa chamada orçamento. Né? Quem trabalha com serviço público, a Amanda estava trabalhando há um tempo atrás aí, fazendo estágio no SAI, o Silas, que trabalha na indústria, entre outros aí que trabalham em empresas maiores, de maior porte, é que vocês veem muito essa figura das finanças voltadas à figura do orçamento empresarial. Aquela figurinha que vocês encontram entre o que você está orçado ou previsto de gasto e o que você efetivamente realizou. Quando vocês estudaram gestão de projetos, eu falei um pouquinho dessa figura do orçamento, da orçamentação. Lógico que, como vocês não executaram o projeto propriamente dito, não tem como vocês estabelecerem o que foi orçado versus o que foi realizado. Então, essa figura orçado e realizado, vocês não têm como fazer. Mas isso é um elemento, o orçamento é um elemento limitador de tomada de decisão. A partir do que você tem de recurso disponível, vocês começam a estar planejando as ações de consumo ou gastos da empresa. Então, isso é uma das atividades dentro das finanças corporativas. Outra atividade que é muito importante dentro dessas finanças é justamente a questão do planejamento financeiro. E aí eu vou retomar uma historinha do Sebrae, que eu já falei antes para vocês, mas só para a gente poder estar frisando isso. Né? O mau planejamento financeiro
que é uma área dentro das finanças, ele gera alguns danos à empresa, especialmente em pagamento de dívidas, perdão, em pagamento de juros, de mora, penalidades administrativas, infrações e sanções, como restrições, entre outras coisas. Tá? Por que eu estou falando isso? Tá? E por que eu estou dizendo que as finanças corporativas são importantes? Eu fiz um trabalho recentemente por um trabalho de consultoria financeira para uma organização, e eu pedi os documentos referente à figura do orçamento, ou seja, o planejamento financeiro da empresa, o fluxo de caixa dela, e pedi que ela me passasse também o extrato bancário da empresa. E aí, quando eu fui fazer a análise disso, eu descobri que a empresa tem um ponto excelente, né? A empresa tem um faturamento maravilhoso, muito bem, fatura otimamente bem, mas tem um outro pequeno problema. Ela sempre deixa de pagar compromissos ou acaba pagando despesas, tendo um elevado volume de pagamento de despesas financeiras, simplesmente porque o próprio gestor financeiro não pensou ou não previu ou não planejou o pagamento dessas despesas, considerando que ele ia receber de entrada de caixa. Então, essa má gestão de caixa não quer dizer que a empresa não tenha condições de honrar o compromisso. Mas pela má condução das finanças corporativas, aconteceu que a empresa começou a pagar um valor absurdo de despesas bancárias, especialmente juros, por conta da má condução da política financeira da empresa, como ela planejava as finanças dela. Então, isso é um processo muito penoso para a organização. Tá? Entendam que isso é um processo e é um elemento extremamente importante, porque lidar com dinheiro dos outros, quem é bancário aqui, que trabalha em banco, sabe bem o que eu estou falando. Lidar com o dinheiro dos outros é um grande problema. A Giovana que o diga, entre outros. Josiane, que eu não sei, que eu estou com uma tela reduzida, que eu não sei quem está por aqui, mas agora eu vou passar aqui. Ela está aí. Josiane está aí. Kathleen, Valéria, Amanda, a Maria Luísa, Giovana, Aline, Giovana, Tatiana, Bianca, Thaís, Érica, Carol, Edilane, Fábio, enfim. Temos uma galerinha boa aí da turma, aí, um constante bom aí da turma, tá? E, por outro lado, um outro pequeno problema, que é uma visão menor da visão corporativa, mas é a visão pessoal nossa. São as nossas condições de políticas de finanças pessoais. Gente, muitos de nós, na verdade, a gente fala assim, eu sempre brinco com a história de sobrar mês no salário. Todo mundo sobra mês no salário, gente. Vamos dizer que na nossa condição financeira, nós não somos ricos, então, automaticamente, o que a gente sabe é que sobra mês no salário. O problema é que, no fundo, a gente quer ter mais dinheiro para poder viver o mês. Então, o que a gente tem que fazer, em alguns momentos, é se reorganizar. Tá? E isso é uma questão de organização de finanças pessoais. Analisar a questão dos custos, como você pode reduzi-los, como você pode trabalhar uma estratégia para você poder repactuar suas dívidas, entre outras coisas. Em um momento como esse, especialmente da pandemia, um ponto legal que a gente tem visto agora, que muitas das vezes a gente acaba não enxergando, né, na maioria das vezes, é que os bancos estão incentivando os clientes que possuem dívidas, caso não tenham condições de arcar com compromisso, fazer uma procrastinação da dívida. Na verdade, postergar o pagamento. Vocês devem ter visto várias propagandas disso aí. Né? Tá rolando isso aí direto. Você tá no sufoco, ficou no vermelho, não tem condição de pagar a sua prestação, porque você não tem, tá sem faturamento ou não está com salário reduzido. A gente está aqui para poder ajudar vocês. Os bancos têm feito essa campanha, né? E eu acho isso muito legal. Na verdade, isso deveria existir sempre. Mas, por conta da pandemia, os bancos entenderam o seguinte: o volume de inadimplência vai aumentar muito no mercado. Porque as pessoas... Tem gente que está todo mundo, por conta dessas situações que a gente tem vivido agora, talvez até muitos de vocês estejam vivendo isso. Uma redução da jornada da carga, entraram naquela figura da medida provisória, onde você tem uma redução do salário e uma garantia de manutenção do emprego. Né? Então, a empresa colocou você em stand-by, né, na geladeira,
mas você está recebendo um percentual do seu salário, ao invés de você estar recebendo o salário na integralidade. E os seus compromissos eram atrelados aos seus ganhos. Se o seu ganho diminuiu, automaticamente seus compromissos vão se enrolar. Então, acho que é uma questão legal para a gente poder estar vendo isso aí. E, lógico, o que a gente quer evitar de uma maneira genérica, de uma maneira geral, é justamente o que eu falei sobre o caso da empresa que eu fiz a consultoria. Evitar que a gente pague muito volume, um volume de juros muito alto, né? Logicamente que a economia brasileira ela tem uma taxa de juros altíssima, tá? Especialmente os bancos, tá? São taxas muito altas. E lógico, as empresas também não têm condições de volumes de crédito de longo prazo. E repensar as finanças corporativas e pessoais, elas ajudam no sentido de quê? De que a própria empresa possa ter condições de poder se financiar em algum projeto. Porque se a empresa tiver um alto índice de endividamento, todo mundo deve lembrar disso aí, quando estudaram com a Paloma, sobre a questão de análises financeiras, né, no terceiro período. Vocês podem ter chorado pra caramba. Mas os indicadores que são estabelecidos quando a gente faz as análises financeiras, as análises econômicas financeiras a partir dos balanços, são alguns elementos que são condicionantes de concessão de crédito da empresa. Então, a relação dela, do capital, do que ela tem de receita, e frente ao seu endividamento, ou o perfil do seu endividamento seria de muito curto prazo, a empresa às vezes fica sem ter o chamado score, a pontuação para poder estar adquirindo novas linhas de crédito. Então, isso aí é um problema para a própria empresa em algum momento. Então, as empresas têm que estar pensando que os indicadores financeiros dela têm que estar bons, saudáveis, tenham solvência, vamos pensar nesse sentido, para que elas possam estar efetivamente conseguindo algum recurso no mercado aí de alguma maneira. Tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que avaliar sobre essas questões e sobre esses aspectos dentro do mercado. Então, dentro desse esquema, a gente tem esses 3 eixos dentro da área de finanças, que são áreas interessantíssimas. Finanças pessoais, gente, eu vou dizer para vocês que quem conseguir aprender a lidar bem com seu próprio dinheiro e conseguir aprender a orientar o dinheiro dos outros da melhor maneira possível, seja na condução de investimentos, seja na condução propriamente da vida rotineira da pessoa dentro do mercado, tem uma possibilidade muito grande, porque a ideia da finança pessoal, consultoria em finanças pessoais, vem crescendo, é um mercado que está crescendo. Tá? Então, é uma coisa interessante para vocês poderem pensar ao longo da condução da atividade de vocês aí. Tá? Eu acho que isso é uma coisa bem legal para a gente poder estar fazendo esse link e trazer amarrar essa informação. Vou pedir para vocês, no momento que a gente está falando, até agora, o que eu estou falando, todo mundo está entendendo? Dá um joinha aí na plataforma aí, gente. Vocês podem dar um joinha, um sinal aí, ó. Mandar um joinha que eu consigo ver de todo mundo aqui. Eu passo aqui. Todo mundo já viu o joinha aí? Achou? Vou ensinar vocês a usar o Zoom, tá? Porque eu já apanhei bastante. Alguém está rabiscando meu quadro aqui. Ó. Alguém tá usando o meu quadro aqui. Já limpou aqui. Edilane tá ok. Vamos ver. Aí temos aí a Josi, a Aline, a Maria. A galera tá indo... Eu não sei colocar o joinha, não. Então, olha, alguém habilita aí, vamos habilitar o joinha dela. Deixa eu achar o meu joinha aqui, porque o meu joinha tem... Eu vi que tem um maisinho aqui, olha. Aí nesse maisinho você tem essa informação. Você tem um negocinho de levantar a mão e dar o joinha. Vê se tem um negocinho, tipo assim, levantar a mão. Aí vocês têm essa informação. Tem palminha, tem um monte de coisa para vocês poderem estar vendo. Tá? Ah, tá. Levantar a mão. Achou aí, ó. Josi levantou a mão. A Valéria levantou a mão. Levantou a mão. Então, ó, eu vou desabilitar aqui porque eu vou baixar a mão de vocês, tá? Ó, baixei. Quando vocês levantam a mão, eu consigo ver o que está acontecendo aqui nos movimentos de vocês aqui. Então, se alguém levantar a mão, eu estou conseguindo ver pelo grupo que está inserido aqui essa informação, tá? Bom, gente, até aqui então tá legal. O que acontece? O conceito de finanças, na verdade, ele remonta a uma coisa um pouco antiga, só para vocês poderem entender. Primeiramente, uma coisa que vocês têm que pensar. Estou dizendo que isso vai ser uma rotina na vida de vocês, tá, gente? Mas vou trazer essa informação
para vocês poderem pensar um pouquinho sobre isso, até porque é um conteúdo teórico que é importante para eu estar falando isso, tá? A gente tem uma figura aí, especialmente falando sobre análise de risco e retorno, que começaram por 3 autores, tá? Foi Modigliani e Miller que pensaram a figura das finanças corporativas, que é o que a gente começa a discutir hoje, falando um pouquinho sobre isso. E, por outro lado, uma figurinha chamada Markowitz, tá? Que isso são os sobrenomes desses autores, que ele fez o chamado estudo de carteira, de portfólio, tá? E aí estabeleceu-se medidas de risco e retorno por meio de variáveis, especialmente o desvio padrão, coeficiente de variação, entre outras coisas, tá? Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente fala um pouquinho sobre isso, eu vou trazer um conceito um pouquinho diferente do que a gente costuma ver na realidade. O mercado, propriamente dito, o investidor, de uma forma geral, ele tem muito receio brasileiro, tá? Ele tem muito receio de estar fazendo algum investimento que não seja os investimentos tradicionais. Isso porque a gente tem um mercado muito arriscado, uma variação muito grande. Isso não é muito bom. Então, o brasileiro opta por investimentos que, teoricamente, têm uma garantia de retorno baixo, porém uma garantia de que ele não vai perder o capital que ele investe. O grande problema do brasileiro é ter o medo do capital, não perder o capital que ele investiu. Tá? Isso aí é um processo relevante dentro dessa situação. Entretanto, o que ocorre? Por outro lado, em outros países, onde é uma economia mais estável, existem outros sistemas. E, logicamente, a própria educação financeira ela atua de uma outra forma, porque a gente tem muito essa figura da educação financeira em outros países do globo. Aqui no Brasil, a gente não é treinado para ter educação financeira. A gente não tem esse hábito. Quando a gente cresce e começa a trabalhar, a gente já tem um primeiro grande desafio, que eu já falei uma vez isso para vocês. Quando a gente ganha nosso primeiro salário, a gente acha que a gente está rico. Né? Então, a gente acha que a gente pode gastar loucamente como se o mundo fosse nosso e a gente nunca mais precisasse de dinheiro, nunca mais fosse precisar de nada além desse dinheiro que a gente recebe. Só que tem um pequeno problema. O dinheiro acaba, a gente não sabe lidar e isso vai piorando e vai virando um círculo negativo de tempo. Tá? A disciplina, só para deixar registrado aqui, gente, daqui a pouquinho ele vai dar um over de limite aqui e eu vou entrar de novo na atividade, tá? Se cair a nossa conexão. Caso não caia, eu vou seguir normal, tá? A gente vai retomar essa questão da aula, tá? Bom, e aí o que acontece? Nessa figura onde os países a educação financeira é mais evoluída, o nosso amigo, o Markowitz, especialmente, ele falou uma coisa muito legal. Criar-se portfólios, tá? Portfólio hoje é uma figura muito recorrente, muito comum para todos vocês. Quando vocês ouvem o termo portfólio, vocês têm uma menção do chamado uma carteira. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um portfólio de serviços. O que é um portfólio de serviços? É um rol de serviços que a empresa oferece. Vamos pensar numa operadora de plano de saúde. Ela tem um portfólio de serviços, não tem? Ela tem planos individuais, ela tem planos empresariais, ela tem plano com coparticipação, tem plano sem participação, tem plano com quarto, enfermaria, sei lá, quarto de luxo. Existem, na verdade, vários segmentos, várias informações, vários serviços dentro de um mesmo tipo de atividade, ou seja, existe uma carteira e, logicamente, serviços diferenciados para públicos. Então, essa empresa compõe-se de um portfólio de serviços. A mesma coisa se aplica no mercado financeiro. Tá? Quando você, por exemplo, você investe em alguma coisa, você investe um pouquinho de dinheiro na poupança, você compra um pouquinho de ações, se você vai lá e compra imóvel, se você vai lá e tem algum outro tipo de investimento, sei lá, eu tenho uma lojinha de roupa, por aí vai, você também tem um portfólio, você tem uma carteira de investimentos. Porque a gente não pode considerar o que a gente está levando como negócio na nossa vida como não sendo um investimento. Se você abrir um negócio, é um investimento que você está fazendo. Se você tem uma aplicação no banco, é um investimento que você fez. Se você tem, sei lá, se você compra ações, são investimentos que você fez.
O que ocorre com as suas decisões nessa grande vantagem, o que ele quer dizer, na verdade, quando a gente fala no portfólio, diferente da figura do portfólio que a gente vê como um serviço vinculado a uma empresa, é que ele fala o seguinte, olha, se você hoje, por exemplo, chegar e falar, fulano, eu quero fazer, eu tenho vários investimentos aqui no meu negócio, qual é o mais rentável e qual é o menos rentável? Ou qual está te dando mais rentabilidade hoje, te dando mais retorno, e qual está te dando menos retorno? E por que ele está te dando menos retorno? Porque provavelmente ele é menos arriscado. Provavelmente o investimento que te dá mais retorno, ele tem que te prometer ele vai te garantir maiores riscos. Porque se ele te garante, não te garante retorno, mas se ele prometer maiores retornos, automaticamente maiores riscos estão envolvidos nessa decisão. Tá? Então, só para a gente poder entender que existe uma relação direta entre a figura do risco e retorno. Ou seja, quanto mais arriscado for o investimento que você fizer, mais exigência de retorno você vai ter. Quanto menor arriscado, quanto menor o risco, menos retorno vai acontecer. Então, é uma relação diretamente proporcional. Tá? Só para vocês poderem entender. Mas quando se junta todo mundo nesse processo, todos os investimentos que você fez, e você põe isso como se você fosse fazer uma planilha, vamos pensar assim, o que ele quer dizer é o seguinte, o fato de você perder dinheiro em um e ganhar demais em outro, mantém a curva de rentabilidade do seu negócio ao longo do tempo. Tá? Então, logicamente, dentro dessa figura da teoria, o que ele quer dizer, eu só estou falando sobre rentabilidades e não falando sobre o valor da empresa. Tá? O valor de mercado dentro dessa teoria da empresa nada tem a ver com essa função do risco-retorno. Tá? O valor da empresa ele é formado por uma jogada de mercado. Ela passa a ter o seu valor em função de várias questões, especialmente o chamado fundo de comércio. Tá? Então, aqui eu não estou querendo saber quanto vale a empresa, e sim medindo o risco que essa empresa me oferece. Tá? A empresa pode ter um patrimônio, pode ser milionária, e ter um retorno muito baixo. Ela pode valer muito e oferecer retornos baixíssimos para o seu investidor, para o seu acionista, para o seu sócio. Por outro lado, tem outras empresas que podem ser muito arriscadas e, por consequência, terem um pequeno valor, serem mais arriscadas e oferecerem bons retornos para o seu cliente. Então, isso não, o valor que a empresa imprime no mercado, que é aquele valor que a gente ouve falar aí, a empresa vale tantos bilhões. Nada tem a ver com o que a teoria está amarrando, tá? Porque o valor da empresa vai mudar em função do comportamento do mercado. E isso a gente vê quando a gente fala de ações. Há um tempo atrás, a Gol era uma empresa que tinha muito dinheiro. E ela valia muito. Hoje, não estou dizendo que ela não tem o seu valor de mercado. Mas o que aconteceu com essa função da pandemia e com a crise aérea? O valor da empresa ela perdeu o seu valor de mercado. Por um motivo muito simples. Ela não tem faturamento. Os aviões não estão parados no sol. Não está avião decolando no mundo. Não tem avião circulando no planeta. Então, qualquer companhia aérea está atravessando um grande problema. O que já não era um grande problema na realidade dentro do mercado, né? Na verdade, que já existia um grande problema no mercado antes disso acontecer, que as companhias aéreas no Brasil têm uma história muito louca de não se perdurarem, né? Não perdurarem. Agora, com a crise financeira, se ela não tem reserva de caixa, ela tem um grande outro problema. A mesma coisa, por exemplo, todo mundo aí tem Instagram, não tem? Tem, né? O que está rolando agora no Instagram? Todo mundo, um dia desse eu recebi, logicamente todo mundo recebeu também. O Hotel Urbano está vendendo pacote de férias para 2021. Né? E está vendendo a preço de banana. Tipo, você vai para, sei lá, você vai para Cancún pagando R$900. Poxa, que beleza. A minha pergunta é, eles estão fazendo isso porque eles estão sem caixa. E, logicamente, eles estão começando a vender pacotes antecipados porque eles também vão ter um grande poder de poder negociar com o seu cliente ao longo do tempo, com o seu cliente não, com o fornecedor das passagens aéreas, hotéis e por aí vai, uma condição favorável para que esse cliente que comprou o pacote hoje possa estar fazendo a viagem. Então, isso é uma estratégia para ele captar recursos para ele sobreviver nesse momento de crise. Agora, se ele vai ter garantia de ele conseguir honrar isso lá na frente,
Aí ele vai ter que ter muita criatividade para poder fazer isso, tá? Bom, isso aí é um processo ao longo do tempo, tá? Vocês vão vivenciar isso aí dentro desse processo. Mas o que é importante a gente poder estar falando? Essa teoria do portfólio que eu estou falando, ela surgiu em 1952, foi publicada no Jornal de Finanças, tá? No The Journal of Finance, tá? É um artigo que muita gente ainda discute ele. Logicamente que existem várias teorias sobre essa questão da teoria da teoria da carteira, da teoria do portfólio, tá? Muita discussão. E uma das coisas interessantes que eu estava falando para vocês sobre essa questão do portfólio para minimização de risco se reflete um pouquinho dentro dessa figura aqui, tá? Só para a gente poder lidar com essa figura. Existe uma coisa chamada covariância, tá? E ela pode ser positiva ou negativa, tá? O que vai mudar dentro desse contexto? É a posição das linhas quando elas seguem. Quando a gente tem investimentos onde a covariância é positiva, tá? Ou seja, eles vão seguir sempre a mesma tendência da onda, tá? A gente vai ter um problema aí que vai encontrar sempre que um ativo estiver muito elevado, ok, todo mundo cresce junto, bacana. O problema é quando ele cai, porque todo mundo cai igualzinho. Então, você não pode ter uma carteira de investimentos ou um negócio ou vários negócios dentro do mesmo tipo de segmento. Quando a gente vê, por exemplo, vários empresários que têm negócios diferentes, é justamente utilizando esse conceito da teoria de portfólio, tá? Então, trouxe um exemplo aqui só para vocês entenderem. Isso aqui é um gráfico, isso aqui a gente chama de gráfico de linha, tá? Isso aqui é o que normalmente acontece e aponta o comportamento de um ativo ao longo de um tempo, tá? Lembrando, gente, se a minha conexão cair, eu vou mandar um novo link da chamada para vocês para a gente poder estar retornando, tá? Porque ele já está sinalizando aqui para mim que tem um pouquinho, alguns minutos restantes só, tá? Então, só para a gente poder estar deixando claro, tá? Mas se não der, ou se ele der mensagem aí para vocês que já passou o tempo limite, é só dar um ok e se ele seguir, beleza, a gente continua trabalhando aí a aula sem grandes problemas, tá? Bom, o que ocorre? Quando a gente vê investimentos, situações de investimento, o que vocês estão acontecendo aqui? Tem uma linha azul, olha, vocês estão vendo aqui esse gráfico, e uma linha vermelha, tá? O que acontece aqui? Eles têm... Opa, tem um cachorro latindo aí. Exatamente. O que acontece?